Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para o nosso nono tema, né, dentro da história do direito, e a nossa fala de hoje, né, a nossa aula de hoje, ela remete ao direito brasileiro, né? Então, nós acompanhamos o processo de evolução histórica, né, do pensamento jurídico, não é? Chegamos, né, ao aspecto do positivismo, do naturalismo, e exatamente, né, entendido isso, compreendido esta perspectiva, agora nós vamos dar uma olhada no chamado, né, no direito brasileiro, na Constituição do Direito Brasileiro. Isto por quê? Porque o direito brasileiro, ele foi fortemente influenciado, é fortemente influenciado pelas perspectivas justnaturalista e justpositivista, né? Então, compreender isso inicialmente é fundamental para a gente conseguir compreender a perspectiva do direito no Brasil, não é? E por que nós dizemos isso, né? Por que esta influência ela é tão forte? Porque basicamente, desde o descobrimento, né? Então 1500 até o século XIX, então 1800 e pouquinho, né? Mais precisamente após a vinda da família real para o Brasil em 1808 e mais especificamente só depois da independência em 1822, que o Brasil começa a discutir efetivamente de forma autônoma, né, um aspecto legislativo. Então, a discussão em voga nesse momento, né, século XIX, é exatamente a discussão, né, que está principalmente dentro, né, do justpositivismo, ainda com forte influência do naturalismo, tá ok? E ela se constitui, então, portanto, né, o nosso modelo legislativo se constitui dentro dessas duas perspectivas, não é? Mas e antes disso? Antes disso, né, essencialmente, o que nós temos é a influência da legislação portuguesa no Brasil, visto, né, que o Brasil, a maior parte da sua história foi colônia de Portugal, né, pensando, claro, o aspecto do descobrimento, e nesse sentido, o que se fazia ou o que se praticava no país era essencialmente aquilo que se chamava de ordenações filipinas, né? Regras, normas, né, que foram formuladas por um dos reis de Portugal, o rei Filipe, por isso o termo ordenações filipinas, que basicamente estiveram presentes, né, dentro do aspecto legislativo brasileiro até o início da República Velha, tá? Então, até o Código Civil de 1916, tá ok? Então, percebam que, essencialmente, né, essa legislação que tem, né, uma característica ainda muito medievalesca, né, que preconizava Portugal, né, por conta de todo a questão, né, do reinado, foi o que pela maior parte do tempo, essencialmente, governou, orientou o aspecto legislativo brasileiro, né? Então, nós vamos observar agora um pouquinho, né, as influências disso, como se constitui efetivamente a questão jurídica, né, no Brasil, e aí, nos slides e no material de leitura que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão encontrar mais informações efetivamente relativas a isso, né? Então, o que influencia, o que influenciou efetivamente o aspecto da constituição do ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, nós temos alguns fatores importantes a se considerar. Primeiro deles, né, a relação colonial, né, que o Brasil, o território brasileiro tinha com Portugal, né? Então, a estrutura colonial, que, como eu acabei de dizer, durou a maior parte do tempo na história do Brasil pós-descobrimento, né? Repare, nós somos colônia basicamente de 1500, né, no descobrimento, até 1808, né? E sem contar que de 1808 até 1822, ainda, né, o governo essencialmente estava atrelado ao aspecto de Portugal. E fora isso, depois com, né, a independência, o Brasil ainda seguia, né, muito esses moldes, porque continua sendo governado por Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, que
são, né, de descendência, de origem da família imperial portuguesa. Então, reparem que, essencialmente, ao longo de toda a nossa história, né, pela maior parte da nossa história, essa influência, né, de uma mentalidade, de uma perspectiva colonial portuguesa, ela é muito forte, não é? E como bem trabalhado, né, por muitos autores dentro da sociologia, tal, que nós vimos semestre passado nos nossos estudos da antropologia, essa mentalidade colonial, ela é uma mentalidade essencialmente feudal, baseada numa ideia de constituição familiar, né? Não só a ideia de família tradicional cristã, mas a própria ideia da produção, né? Da organização do trabalho como uma organização familiar, onde o líder faz o papel de pai, né? E os empregados fazem literalmente o papel de filho, que são dependentes desse pai, né? Durante maior parte desse período também nós tivemos a presença da escravidão, né? Aliás, durante a colônia, né, praticamente, tirando o início ali, né, que Portugal não consegue ainda perceber muito o aspecto da utilidade das terras brasileiras, mas a partir de 1530, 1550 mais ou menos, já se inicia o processo de escravidão, né, a escravização dos índios, depois, posteriormente, o trazer, né, africanos de Gana, Costa do Marfim, né, para o Brasil. Então, esse também é um processo, e que só vai ser abolido em 1888, né, no finzinho já do Império, né, quase república, mas que na prática foi uma abolição também só mais no papel, porque sabemos que ainda hoje existem pessoas, se não escravas, mas em situação análoga, né, de escravidão no Brasil, em muitos lugares, né, principalmente em regiões rurais. Mas então, tudo isso tem uma forte influência na constituição da nossa ideia, né, da nossa perspectiva jurídica no Brasil. Então, esse é um primeiro fator, a relação colonial e a relação com a escravidão ao longo desse período, né? Bom, outro ponto que eu acabei de citar, mas só para frisar, essencialmente as duas principais vertentes do direito no Brasil ainda hoje são o jusnaturalismo e o juspositivismo, né? Então é muito forte, né? Você vai pegar os doutrinadores brasileiros, você vai pegar a legislação brasileira, você vai encontrar grandes influências dessas duas vertentes, dessas duas linhas, né, dentro do nosso pensamento. Chegando ao ponto, né, como a gente discutiu na nossa perspectiva anterior, né, fazendo lá aquela análise entre juspositivismo e jusnaturalismo, de se defender a ideia de que nós temos leis naturais que são positivadas. Uma dessas leis seria, por exemplo, o direito à vida, né, o direito à liberdade, por exemplo, né, uma outra situação. Claro, aqui não cabe a discussão se isso é certo ou errado, porque a gente já fez essa discussão na aula específica disso, mas essa é a perspectiva e a mentalidade jurídica no Brasil, né? Dominante, vamos assim dizer. Pois bem, um outro ponto que influenciou muito a perspectiva, né, jurídica no Brasil, exatamente de novo porque era o grande auge, né, da discussão intelectual no século XIX, foram os ideais do iluminismo e os ideais do liberalismo, né? Então essas duas vertentes que, né, eram um auge, grande discussão na Europa, chegam até o Brasil e são discutidas, né, pelos idealizadores, né, dentro da perspectiva da independência, depois dentro da perspectiva como que é o nome, da República, né, com uma forte influência da maçonaria, presente tanto dentro do período imperial, tanto dentro do período republicano, né? Então, que defende, né, tem como fundamentos, né, até pela sua origem, pela sua história, efetivamente uma grande ligação com os ideais do liberalismo e com os ideais do iluminismo, tá? Então, né, a grande influência
dessa vertente, né, dessa linha de pensamento que é a maçonaria, também no Brasil, né, de forma geral, dentro, né, da discussão dos poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário. Tá? Então, esse é um outro fator aí importante de se destacar. Ok? Bom, um outro ponto é que a legislação brasileira, né, a estrutura jurídica brasileira, ela sempre de algum modo privilegiou a estrutura formada, né, dentro do período colonial, que é a estrutura de um sistema fortemente agrário, né, que o Brasil até hoje é um sistema fortemente... A base da economia brasileira é o agronegócio e o extrativismo, né? Isso até hoje, 2020, ainda, né? O forte da nossa economia é essa, e com base nisso as vantagens senhoriais. Então, percebe-se, né, ao longo da história do Brasil, principalmente no Brasil colônia, mas no Império, na República, na ditadura, agora no nosso período de nova democracia, percebe-se uma forte, como que eu posso dizer, uma forte influência, né, dos chamados senhores, né, hoje aí os coronéis, né, das fazendas. Percebam que ainda hoje, né, dentro do nosso legislativo, as três bancadas, né, mais fortes que se tem é a chamada bancada BBB, né, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, que se orientam, né, e tem uma perspectiva muito forte ainda ligada a esse aspecto da relação senhorial, né, de uma relação quase que de pensamento medieval, né, de uma sociedade ainda medievalesca. Isto é muito forte entre nós, né? A nossa estrutura legislativa, ela ainda, né, se orienta dentro disso. E junto com isso, a manutenção de um modelo imperial e de uma tradição que leva, por exemplo, o nosso setor judiciário, né, leva o nosso setor jurídico no Brasil ainda a se comportar como se ele vivesse no período imperial, né? Então, repare que é o único poder no Brasil, né? Vivemos numa democracia, tal, blá blá blá, mas é o único poder ainda no Brasil que se autodenomina corte. Preste muita atenção nisso, né? É o único poder no Brasil que ainda se utiliza de tradições, né? E assim, eu não sou contrário numa festividade, numa data, né? Vamos dizer assim, como que eu posso dizer, importante e tal, mas é o único poder que o cara, para ele fazer um julgamento, ele vai usar toga, ele vai usar capa, né? Só falta usar aquela peruquinha branca que se usava no século XVIII, no século XIX, tá? Então, mantém-se algumas relações de tradição dentro, né, da prática jurídica brasileira, tanto que uma das maiores justificativas que se usa para se chamar pessoas formadas em direito no Brasil de doutor remete a uma lei do Império, a uma lei promulgada por Dom Pedro I. Né? Então, repare que usa-se uma série de justificativas, né, ou uma série de comportamentos que vêm dessa tradição, vêm ainda, né, dessa perspectiva de um modelo de sociedade colonial, imperial. Né? Então, é importante ter também essa perspectiva. E, além disso, a forte influência que nós temos, né, dentro da legislação brasileira, das concepções cristãs, em particular do catolicismo, né, e a nossa relação com aquilo que se chama de Estado laico. Não é? Quando nós vimos na antropologia, né, a questão da influência que a cultura e a religião, fazendo parte da cultura, tem sobre a legislação, é óbvio que nós não podemos desvincular o aspecto cultural, o aspecto religioso das concepções legais. Isso é óbvio. Mas nós também temos que observar e nós também temos que entender que essa influência, ela tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Ela tem pontos positivos do ponto de vista que ela constitui, sim, a estrutura do pensamento de uma sociedade, né? Uma identidade cultural, mas ela também tem pontos negativos quando se parte do princípio, ou se parte do pressuposto de que ela é o único viés a ser adotado.
Então, se teoricamente nós vivemos em um Estado que é um Estado laico desde 1891, né? Foi uma das primeiras coisas que a Constituição da República, né, previu. Então, se nós temos isso, nós temos que entender que é necessário haver uma separação entre Estado e entre religião, né? O pressuposto constitucional atual, né, da liberdade religiosa, ele é importante, ao meu ver, mas ele precisa ser contido na esfera de que a discussão religiosa precisa acontecer dentro do âmbito religioso e a discussão do Estado precisa acontecer dentro do âmbito do Estado. Né? Então, é importante isso, por quê? Porque na prática, efetivamente, não sei se vocês concordam comigo, é uma observação pessoal, na prática, o Estado brasileiro nunca foi laico, né? Na prática, o Estado brasileiro ele sempre foi formulado em cima de uma concepção cristã, primeiramente de origem católica, por conta da vinda portuguesa, tal, etc. E hoje está caminhando, está se transformando para uma perspectiva evangélica, né? Continua cristã, mas com a forte influência, o forte viés evangélico. Né? Isso é uma coisa que nós, enquanto sociedade, precisamos discutir, precisamos observar. Né? Então, esse é um ponto aí também importante, que o aspecto, né, da estrutura, né, legislativa no Brasil é fortemente influenciada por esse pensamento, além de um pensamento fortemente conservador. Né? Então, nós percebemos isso fortemente dentro do judiciário brasileiro, né? Essa manutenção de um pensamento predominantemente conservador. Tá? Então, isso também aí é fundamental de entender. E um último elemento a se apontar dentro das influências, né, do Estado brasileiro e da concepção legislativa brasileira é a forte noção do autoritarismo e do militarismo. Né? Reparem, vejam vocês que ao longo da história brasileira, né, a gente fala muito, né, do aspecto da ditadura, 64, etc., mas ao longo da história brasileira, as relações e a influência que os militares tiveram na concepção, na construção do nosso país é muito grande. Né? A República foi proclamada por militares, os nossos primeiros presidentes foram militares. Né? Nós tivemos aí um período, 64 até 1988, mais ou menos, né, de controle militar. Hoje nós temos um militar de novo na presidência da República, cercado de ministros, secretários, assessores militares. Né? Então, não dá para a gente negar a influência disso dentro, né, da nossa cultura. E essa perspectiva do autoritarismo. Né? O brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande em relacionar ou entender a diferença entre o que é autoridade e o que é autoritarismo. Tão quanto é muito forte, muito presente, todos nós sabemos, a perspectiva, né, do uso desse autoritarismo para se tirar algumas vantagens, a famosa carteirada. Né, você sabe com quem você está falando. A gente estudou isso também, vimos um pouco disso lá na antropologia, mas é muito importante porque isso também faz parte de um aspecto cultural brasileiro e que influencia, sim, a nossa prática jurídica. Não é? Então, em termos de história, né, eu não vou me ater muito aqui sobre detalhes do aspecto histórico, porque isso está no material para ser lido, né, tanto nos meus slides quanto no capítulo do livro indicado, mas do ponto de vista histórico, como eu falei para vocês, essencialmente, desde lá atrás do descobrimento em 1500 até o século XIX, essencialmente o Brasil era um local de extração de riquezas para os portugueses. No primeiro momento, o pau-brasil, né? Depois, logo na sequência, vem a cana-de-açúcar e, junto disso também, principalmente, quando se descobre ouro, né, nas Minas Gerais, e a partir de então Portugal começa a criar uma série, né, de legislações e instrumentos de controle para garantir que essas riquezas, e particularmente, né, o ouro de Minas Gerais, diamantes e tal, saiam de lá e vão para Portugal
insegurança. Então começam a se estabelecer uma série de impostos, né, uma série de regulamentações baseadas nas chamadas ordenações filipinas, como eu disse para vocês, né, com o objetivo de controlar efetivamente essas riquezas que deveriam sair do território brasileiro e ir para Portugal. Né? Então, isso é muito importante de entender. É só com a chegada da família real em 1808 aqui no Brasil, Dom João VI, né, e os seus familiares e a corte, que nós vamos ter o fim do pacto colonial. Então, a partir desse momento é que o Brasil começa a se desenvolver, vamos assim colocar entre muitas milhões de aspas, como de fato uma nação, como de fato um país, né? Claro, dependente, atrelado a Portugal, mas pela presença da corte aqui no país, nós acabamos, né, conseguindo algumas vantagens. Né? Então, a sede administrativa da coroa portuguesa passa a ser o Brasil e, portanto, começam-se a estruturar algumas coisas, né, tanto da parte do governo e da parte legislativa efetivamente. Né? Vejam que o Brasil só vai ter de fato, né, digamos assim, uma independência do ponto de vista legislativo efetivamente só depois de 1822 com a proclamação da independência. Mas mesmo assim, essa independência ela foi meio virtual. E por que eu digo isso? Porque nós tivemos, né, a tentativa da promulgação de uma primeira Constituição agora, né, mais aos moldes dos ideais liberais, etc., algo muito parecido com o que seria, né, ou o que é, no caso, hoje a Inglaterra, né, com você tendo um modelo parlamentarista, com o imperador, né, que seria, no caso, o Brasil, agindo como ali um poder, né, de executivo e tal. Só que o que acontece? Dom Pedro veta isso. Por quê? Porque ele percebe, né, dentro dessa Constituição uma tentativa de tirar poderes dele. Né? Então só em 1824 nós vamos ter outorgada de fato por Dom Pedro a primeira Constituição oficial, né, vamos assim dizer, do Brasil, né, segunda em termos de concepção e discussão, que garante uma série de poderes a Dom Pedro, principalmente um quarto poder criado por ele, né, então além do executivo, do legislativo e do judiciário, um poder chamado poder moderador. Quer dizer, os outros poderes poderiam discutir, fazer, pensar o que eles quisessem, mas Dom Pedro tinha a palavra final como poder moderador, né? O imperador tinha esse poder final. Então perceba que na prática nós não nos distanciamos efetivamente ainda desta noção, né, ou dessa perspectiva ainda colonial, imperial que vinha de Portugal. Né? Em 1871 nós temos a primeira reforma processual brasileira, que começa a separar efetivamente, né, o Brasil daquelas antigas ordens, das antigas disposições portuguesas, não é? E efetivamente o Brasil só vai ter uma grande reforma do ponto de vista legislativo, constitucional, com a proclamação da República, né? E em 1890, quando nós temos a nossa primeira Constituição Republicana, né? Essa Constituição ela vai ter uma outra perspectiva, né, um pouco mais orientada, como eu disse, né, pelos ideais do iluminismo e do liberalismo, né, vai garantir a ideia de um Estado laico, né, então é a primeira vez que isso aparece efetivamente dentro da nossa Constituição Legislativa, né, e nesse momento nós temos então uma tentativa, né, de reforma, de mudança na perspectiva legislativa brasileira, né? Só que o que acontece? Nesse momento, nós começamos a estruturar cartórios, nós começamos a estruturar as ideias, né, de uma corte federal que só vai se concretizar efetivamente em 1898. Começa-se, né, a formular uma estrutura que hoje, né, são o que são os tribunais de justiça dos estados, né? Então começa a se pensar
a ideia, né, de votos, mas ainda muito restrita, né, só o voto masculino, de algumas partes da população, né, quer dizer, pobre, analfabeto não vota, então ainda bastante restritivo, né? Em 1916, como eu disse, nós temos a promulgação do novo Código Civil Brasileiro, né, que foi fortemente influenciado ainda, né, pela perspectiva. Houve uma tentativa de reformulação da lei civil brasileira, né, com uma perspectiva mais liberal, mas ele acaba fortemente influenciado pela perspectiva agrícola, né, fortemente ainda orientada pela noção colonial, e o Brasil não avança, principalmente do ponto de vista de pensar uma legislação mais orientada por um modelo de industrialização, né? Europa, tal, isso já tinha avançado muito e o Brasil ainda continuava se arrastando dentro dessa perspectiva de trabalhar, né, de fornecer essencialmente commodities, como eu disse, que ainda hoje é o forte, né, do Brasil em termos gerais, né? Logo depois disso nós vamos ter Getúlio Vargas, né? Então aí nós já vamos ter uma outra concepção constitucional de novo, né? Com o golpe que Getúlio vai dar. Então isso já se retoma um modelo constitucional bastante autoritário, não é? Na sequência, isso em 1946, nós vamos ter uma nova Constituição, né, que foi trabalhada, pensada, tentando de novo estruturar um modelo mais, como que eu posso dizer, um modelo mais liberal, um modelo mais orientado, vamos assim dizer, para uma sociedade, não é bem a palavra que eu quero usar, mas assim, né, uma sociedade mais moderna, uma sociedade já, né, mais orientada pelo aspecto da industrialização, etc, etc, mas logo na sequência, em 64, nós temos o golpe militar e em 67 a promulgação, né, a outorgação, né, de uma outra Constituição, também orientada fortemente para um aspecto autoritário, né? Então vejo que a estrutura do nosso sistema, né, legislativo sofre, né, uma série de golpes ao longo desse tempo, né, curto, como eu disse, né, só pós efetivamente república, e isso vai, né, daí os atos institucionais, principalmente o ato institucional número 5 na ditadura, restringindo uma série de direitos, né, etc. E isso só vai culminar, isso só vai chegar a uma mudança efetivamente em 1988 com a nossa Constituição atual, que 30 e poucos anos depois da sua efetiva promulgação, ela ainda hoje não é colocada em prática na sua integralidade, né? Muitas coisas que tem lá que exigem, né, por exemplo, até regulamentação, leis complementares, etc. Até hoje ninguém debate, ninguém faz nada, né? Eu sempre costumo brincar que o nosso legislativo ele é muito ocupado, né? Ele se preocupa com coisas assim que são essenciais, né, para a população brasileira, então ele não tem tempo de discutir essas coisas que são supérfluas, né, como, por exemplo, regulamentação de elementos da Constituição, como reforma agrária e por aí vai, né? Então, hoje a gente percebe um movimento, né, no Brasil de pessoas dizendo, gritando, falando que tem que mudar a Constituição, tem que isso. Na prática, a gente não tem que mudar a Constituição brasileira. A gente tem que colocar ela em prática, né? Coisa que nunca foi feita. Isso é primordial, efetivamente, dentro da nossa prática jurídica, né? A gente não precisa de uma mudança constitucional, a gente precisa da efetivação constitucional, né? Isso é extremamente importante, tá? Então, na sequência, nos meus slides, eu coloquei para vocês um material que eu achei bem interessante, né? Falando detalhes aí, né, sobre a nossa Constituição, né? Então, tempo de duração dos modelos constitucionais, a forma, né, de organização do país, a ideologia dominante, né, que orienta
o processo constitucional, né, a estrutura de votos, então isso é bem interessante. E alguns pontos históricos, né, até a perspectiva sobre o porquê, né, do doutor no Brasil, que, como eu disse, né, a ideia é baseada, né, num decreto, né, de Dom Pedro, que trata sobre efetivamente a questão da constituição dos cursos jurídicos brasileiros, e isso vem de uma má interpretação, porque o decreto ele fala que haverá, né, a formação para os bacharéis de direito e haverá também a formação do grau de doutor. Só que este grau de doutor ele deve ser instituído pelas faculdades para que então se habilite o sujeito a dar aula, a lecionar, né, a assumir as cadeiras, a tornar-se lentes, tornar-se professor, né? E disso se interpreta, né, ou se fez uma interpretação de que Dom Pedro outorgava o direito de que todos os que se formassem bacharéis em direito fossem chamados de doutor, né? Então não é isso que o decreto diz na verdade. Eu coloquei para vocês o trechinho aí do artigo 9º que trata disso no português original da época, né? E o que ele diz é isso. Então você se forma bacharel, aí você vai fazer um curso determinado pela faculdade para tornar-se doutor e a partir daí você pode então lecionar, o que não é muito diferente hoje do que prevê a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que fala, né, você se forma bacharel, depois você vai para a pós-graduação, primeiro mestrado, depois doutorado, para você ter então, né, aí os títulos acadêmicos, tá? Então é importante pensar e observar isso. E coloquei para vocês também uma lista, né, um pequeno histórico, um pequeno resumo com nomes de importantes juristas brasileiros, né? Como Rui Barbosa, Luiz Gama, Cândido Mendes de Almeida e por aí vai, né? Até mais recentemente aí o Miguel Reale, né? Um nome importantíssimo dentro da nossa história, o Pedro Lessa, né? Então, assim, só para vocês terem uma noção geral disso e um pouquinho também sobre a história, a constituição da OAB, tá? Mas já me estendi bastante, né? O vídeo já ficou longo, mas o que eu quero, né, tentar demonstrar aí para vocês mais efetivamente nessa videoaula diz respeito às relações de influência, né? As relações que efetivamente influenciaram o Brasil, né? A sua estrutura jurídica e o como, de algum modo, a gente pensa o direito no nosso país, tá? Então, depois dessa videoaula, no nosso horário de aula, né, vou estar lá disponível, a gente faz lá uma conversa, um debate, uma introdução a essa temática, né, e acompanhe os meus slides, acompanhe o capítulo do livro, e além disso, claro, não esqueçam de responder a pergunta que eu vou disponibilizar para vocês referente a esta aula, tá bom? Grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.